Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui gravando um dos nossos vídeos e vamos lá corrigir hoje o teste que a gente fez na semana passada. No número um pede que a gente determine qual é o conjunto dos conjuntos numéricos que cada um dos números desse exercício se encaixaria. Então vamos lá, é o número um. Na letra A, ele pede que a gente determine qual é o conjunto relativo a menos 2 sobre um. Na letra B, o número é raiz de 4. Na letra C, o número é raiz cúbica de 3. E na letra D, a gente tem a dízima periódica 0,999. Bom, um fato importante que tem no enunciado desse exercício é que ele diz o seguinte, que a gente tem que simplificar esses números quando possível, e além disso, que existe um exemplo de cada um dos seguintes conjuntos numéricos. Um exemplo do natural, um exemplo dos números inteiros, um exemplo dos números racionais e um exemplo dos números irracionais. Bom, vamos para a primeira parte, que é simplificar cada um desses números. Bom, a fração menos 2 sobre 1 a gente pode reescrever como sendo somente o número menos 2. A raiz quadrada de 4 a gente sabe que é igual a 2. Raiz cúbica de 3 a gente não pode simplificar, né? E já a nossa dízima periódica, a gente pode ver, quem lembrar que isso aqui é 1 sobre 9. Bom, daí a gente já pode classificar esses números de maneira mais fácil. Bom, dentre esses quatro aqui, como existe um exemplar de cada um dos conjuntos numéricos, a gente pode identificar primeiro os mais simples, que são os naturais. Então, o único aqui desses números que é natural é o 2. Então, esse cara aqui pertence ao conjunto dos números naturais. Bom, próximo depois dos números naturais são os números inteiros. E dos três que sobraram, o único que é inteiro é o menos 2. Então, a gente pode dizer que menos 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Sobrando então aqui só a raiz cúbica de 3 e 1 sobre 9. O próximo conjunto seria o conjunto dos números racionais. Bom, lembrando que o conjunto dos números racionais é formado por aqueles números que podem ser representados em forma de fração. E o único que a gente conseguiu aqui representar em forma de fração é a dízima periódica. Lembro a vocês que toda dízima periódica é um número racional. Então a gente pode dizer que 1 sobre 9, ou a dízima 0,999, pertence ao conjunto dos números racionais. Sobrando então somente o raiz cúbica de 3 para dizer que pertence ao conjunto dos números irracionais. Tá aí a resolução do primeiro, não estava tão difícil assim. Vamos para o segundo. Número 2. O número 2 diz o seguinte: seja o conjunto A formado da seguinte forma: x, que pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x menor do que 3. E o conjunto B formado da seguinte forma: x, que pertence aos reais, tal que menos 1 menor do que x menor ou igual a 5. Isso aí. Bom, ele pede para a gente determinar algumas relações entre esses conjuntos. Vamos lá. Vou subir aqui um pouquinho. Na letra A, ele pede que a gente determine a união B. Bom, para a gente poder fazer a união B, ou qualquer relação entre esses dois conjuntos, na verdade, esses dois intervalos, a gente precisa primeiramente representar esses intervalos na reta numérica. Para isso, eu vou adicionar aqui uma reta numérica para a gente. Essa primeira reta numérica aqui vai representar o conjunto A e a outra reta numérica, logo abaixo, como a gente vinha fazendo nos exercícios, vai representar então o intervalo B. Vamos marcar aqui os intervalos. Bom, A vai de menos 2 até 3, fechado em menos 2, aberto em 3. Então, como é que a gente faz isso? Bolinha fechada no menos 2, bolinha aberta no 3. E é o intervalo compreendido entre
esses dois números. Já o intervalo B é de menos 1 a 5, aberto em menos 1 e fechado em 5. Reparem no sinal de igual aqui, ó, e aqui. Então, o intervalo B vai de menos 1 até 5. Bom, agora a gente vai começar a fazer as relações entre esses intervalos. A primeira relação é a interseção, ou desculpa, a união entre os dois intervalos. Bom, como é que a gente vai representar a união? A união, como a gente bem sabe, é o quê? É reunir tudo que está no conjunto A com o conjunto B, ficando o intervalo que vai de menos 2 até 5. Então, aqui de menos 2, fechado em menos 2, até 5, fechado em 5. Esse espaço aqui demarcado, então, de menos 2 até 5. Já na letra B, pede a interseção entre esses dois intervalos. Mais uma reta numérica. Lembrando que a interseção é aquele espaço da reta numérica que está simultaneamente nos dois intervalos. Nesse caso aqui a gente pode retirar esse pedaço aqui, ó, que vai do menos 1 até o 3. Bom, lembrando que para estar na interseção tem que estar nos dois intervalos ao mesmo tempo. Para isso, então, tem que estar nos dois intervalos, logo o menos 1 que não está em B não vai entrar na interseção, nem o 3 que não está em A também vai entrar na interseção, ficando a interseção aberta em menos 1 e aberta em 3. Esse espaço aqui determinado por esse intervalo. Já na letra C, o que a gente tem que fazer é A menos B, ou seja, tudo que está no intervalo A, retirando o que repete no intervalo B. Vamos lá de novo. A menos B. A menos B é tudo que está em A, tirando o que está em B. Bom, se a gente for olhar aqui direitinho, a única parte que está em A e que vai se manter após a gente retirar o que está em B é de menos 2 até menos 1. Ficando então o intervalo assim, ó, de menos 2 até menos 1. Em menos 2 fechado, porque a gente não vai tirar o menos 2 de A, uma vez que menos 2 não está em B. E da mesma forma, fechado em menos 1, porque a gente não vai tirar o menos 1 de A, porque não tem menos 1 em B. Né? Usando realmente a definição da diferença. Na letra D, então, a gente vai fazer o contrário agora, B menos A. B menos A, está aqui. Vamos seguindo a definição. B menos A, a gente vai tirar de B o que tem em A. Sobrar o quê? Vai sobrar esse pedaço que vai do 5 aqui até o 3 aqui. Né? Esse pedacinho aqui, do 3 até o 5. Vamos marcar. Do 3 até o 5. Fechado no 5, porque o 5 não vai sair, uma vez que não tem 5 em A. E também fechado em 3, porque o 3 não vai sair de B, uma vez que é aberto aqui em A. Bom, como é que ficam os nossos intervalos na representação mais simplificada? A união B é fechado em menos 2 e fechado em 5. A interseção B é aberto em menos 1 e aberto em 3. A menos B é fechado em menos 2 e fechado em menos 1. E B menos A é fechado em 3 e também é fechado em 5. Tá aí a correção do número 2.
esse exercício que valia 6 pontos no nosso teste. E agora vamos ao número 3. O número 3 ele dava dois intervalos para a gente. O intervalo A e o intervalo B, que a gente vai representar aqui nessas retas. Então vamos ao intervalo A. Esse aqui vai ser o intervalo A. Esse aqui vai ser o intervalo B. O intervalo A ele era fechado em menos 5 e até o infinito. Já o intervalo B, ele era aberto em 3 e ia até menos infinito. E o exercício pedia que a gente definisse um conjunto K que tivesse a seguinte característica: todo elemento x de K deveria pertencer ao conjunto dos números inteiros. Além disso, todo x de K deveria pertencer também à interseção entre A e B. Ou seja, traduzindo isso em miúdos, o conjunto K é formado por elementos da interseção entre A e B que são inteiros. Então basta primeiro a gente descobrir quem é a interseção entre A e B. Então, vamos fazer a interseção entre A e B. A interseção B. A interseção, como a gente fez no exercício anterior, é separar o que está presente nos dois conjuntos. Essas barrinhas aqui podem identificar para a gente que o que é comum aos dois conjuntos é do menos 5 até o 3. Então, é esse espaço aqui. Do menos 5 até o 3. Sendo que para estar na interseção tem que estar nos dois intervalos. Logo, menos 5 vai ser fechado aqui, porque tem tanto em A quanto em B. Porém, o 3 vai ser aberto, uma vez que no B não tem. Então, é aberto. E quais são agora, para a gente preencher, né, o conjunto K, quais são os inteiros que pertencem à interseção? Vamos marcar aqui os inteiros que pertencem à interseção. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O 3 não vai entrar porque está aberto aqui nesse intervalo. Bom, a gente pode dizer que o conjunto K, então, vai ser igual a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí, pessoal, está a correção do nosso teste. Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveite essa oportunidade para verificar os erros de vocês no teste, corrigir, e eu espero vocês na sala de aula para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço a todos e até a próxima!